Interessante. Falando sobre os outros setores também, você citou uma lista aí, ou melhor, um conjunto de práticas que as boas empresas têm, as empresas com bom atendimento têm. Você citou alguns. Que outras práticas são fundamentais para uma empresa ter bom atendimento? Nós pegamos lá, o que nós fizemos? Dentro do projeto nós pegamos e desenvolvemos, fomos entender, um dos objetivos era esse, né? Era entender por que as empresas que são consideradas melhores de atendimento são melhores de atendimento. E nós pegamos lá, dos 20 itens que foram testados, nós vimos que as 25 melhores se diferenciavam em 10 itens, da média, né? E esses 10 itens que se diferenciavam da média, em primeiro lugar, está uma coisa chamada pesquisa de satisfação. Se você for olhar a média das 100 empresas que ficaram na final, 84% delas faz pesquisa de satisfação dos clientes anualmente. Ora, se eu não falo com o meu cliente, se eu não pergunto para ele, como é que eu vou reformular as minhas práticas com esse cliente que está em constante ebulição, com esse mercado que em 5 anos entraram 30 milhões, né? Então eu não faço pesquisa de satisfação. Agora, se eu for olhar, então, da média para 100% das 25 melhores, ficaram entre as melhores, fazem pesquisa de satisfação. Agora, se eu for comparar isso com as 25 piores, as que ficaram por último, esse índice é alarmante. 60% apenas das 25 piores fazem pesquisa de satisfação, em detrimento de 100% das melhores, né? Então a gente consegue entender aí que uma distância grande. E aí tem outras coisas que se desenrolam nesses 10 itens. Eu não vou citar os 10, mas vou dizer as coisas mais importantes, mais impactantes. Por exemplo, não adianta fazer pesquisa de satisfação e não fazer nada com ela. Esse é um problema comum nas empresas brasileiras, né? As empresas fazem a pesquisa, mesmo as que escutam, ouvem o que o consumidor tem a dizer, não fazem nada com esse dado. Não fazem nada com esse dado, né? Ouvem o consumidor, né? Fazem a pesquisa de satisfação e engavetam isso, né? Um número grande de empresas que fazem pesquisa de satisfação diz para a gente que não usa esses dados para desenhar ou implementar, alguns nem desenham, outros desenham, mas não implementam, ações de melhoria com base no que diz o cliente, com base na voz do cliente. Ou seja, não adianta. Né? Coisa nenhuma, você fez a pesquisa para quê? Né? Para coisa nenhuma. Então, na sequência disso, você tem lá um grande número de empresas que também é uma prática no Brasil hoje, que às vezes até fazem pesquisa de satisfação, gastam uma fortuna com a pesquisa de satisfação que fazem, mas que não utilizam a informação que vem naturalmente, às vezes em tempo real, pelos canais habituais de relacionamento. Por exemplo, a questão de o saque, o call center, as lojas, todos os pontos que a gente chama de pontos da verdade, de interação com o cliente, geram um conhecimento. E esse conhecimento não é utilizado para reformulação de processos. Não é utilizado para mudar a forma de trabalhar das empresas. Isso também é um problema sério, né? Outro problema que a gente identificou, que foi muito interessante, é que um fator que diferenciava as 25 melhores da média era terem ouvidoria, que é uma instância superior, uma instância recursal de atendimento, é uma instância com mais poder de resolução, que também é um problema grave hoje, né? Se você for olhar a quarta etapa da pesquisa, qual é o grande diferencial entre as melhores e as piores? Resolutividade. As empresas que são melhores resolvem o dobro do que as piores. E, no entanto, se você for olhar o item cortesia, está muito próximo, um pouquinho melhor para as melhores, um pouquinho pior para as piores. Ou seja, o brasileiro mudou, ele não quer mais sorriso e simpatia. Só. Isso é commodity, né? Isso é básico. Então você tem que ter processos que garantam que isso aconteça. E a gente viu que as empresas não têm. E não tem processos, às vezes tem processos e acham que tem processos, porque muitas empresas, inclusive, ficaram muito mal colocadas, foram muito bem no questionário, na autoavaliação dos seus processos. Elas enxergam que estão bem. Mas quando você vai perguntar para o cliente dela, na etapa 4, por exemplo, que foi a qualitativa, com clientes atuantes da empresa, ela não está bem. Então, o que acontece? Qual é o gap aí que você desenha um processo e ele está indo bem, mas o seu cliente não percebe isso? Né? A qualidade desenhada está boa, mas a qualidade percebida não. Então, esse gap existe justamente pelo seguinte: você desenha processos que não têm o foco do cliente, que não estão dentro do que o cliente deseja, né? Então, isso acaba sendo um problema.